Playlist do livro de Ruth, capítulo 2. Ruth vai rebuscar espigas. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." "Vá, minha filha", respondeu-lhes Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era um clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros. "O Senhor esteja com vocês." E eles responderam: "O Senhor te abençoe." Boaz perguntou ao capataz ceifeiro: A quem pertence aquela moça?" E o capataz respondeu: "É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me permitiu e me pediu que eu a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, depois que os ceifeiros passassem. Ela chegou cedo e ela está de pé aí até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo." Disse então Boaz a Ruth: "Ouça bem, minha filha, não vá colher em outro lavouro, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção, onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças e vão colher juntas. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando estiver sede, beba da água do pote que os rapazes encheram." Ela se inclinou e, prostrando o rosto na terra, clamou: "Porque achei favor nos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira." Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para vir viver em um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua e que você tenha feito grandes coisas, e por isso o Senhor te retribuirá. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio." E disse ela: "Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou-me a sua serva. E eu sequer sou como uma das tuas servas." E na hora da refeição, Boaz disse: "Venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe no vinagre." Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu a estas ordens aos teus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-a cair para que ela recolha, e não as impeçam." E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado, e a sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado daquela deliciosa refeição. "Onde você colheu hoje?" a sogra lhe perguntou. "Aonde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você." Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado.
O nome do homem com quem trabalhou hoje é Boaz? E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal, bondoso, com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é o nosso parente. Ele é um de nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros, até que termine toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra, Noemi. Que palavra, hein? Aqui nessa palavra, Boaz ele é reconhecido como um parente de Elimeleque, marido de Noemi. Ele era um rico proprietário de terras em Belém e ele se mostrava benevolente para com os teus empregados. Ele tinha um forte senso de responsabilidade familiar e isso levou ele a redimir Ruth. De acordo com uma lei do casamento levirato, Boaz ele era o nome de um dos pilares de bronze que ficava na entrada do Templo de Salomão. E isso você consegue ver lá em 1 Reis 7:21. A lei de Moisés ela dava aos pobres e estrangeiros, como Ruth, dava o direito delas apanhar no campo as espigas que foram abandonadas e colher nas vinhas uvas também que foram esquecidas. E isso você encontra lá em Levítico 19, 9 e 10. Ruth provavelmente sabia, conhecia dessa lei. Noemi ela teve muito tempo, claro, para explicar a ela o costume judaico. Os costumes do judaísmo daquela época. Ela explicou, ajudou, a fez entender de como ela seria tratada naquela terra por ela ser uma mulher estrangeira. Mas ela não se intimidou. Ela não se intimidou ao se sentir humilhada. Mas ela se posicionou e foi fazer o que ela deveria ter feito. O que ela poderia fazer. O que ela deveria fazer. Ela precisava levar o sustento para tua sogra, Noemi. E o seu posicionamento desencadeou uma série de acontecimentos que culminaram em seu resgate da honra. A lei do levirato, ela estabelecia um resgatador. O irmão, o parente mais próximo, tomaria por mulher a viúva do irmão morto para garantir a herança do resgatador. E esse resgatador tinha que ser parente do morto. Ruth ela foi conduzida por Deus até os campos de Boaz. Quem crê? Eu creio. Isso não foi uma coincidência. E o Senhor, Ele sempre nos conduz ao triunfo. O Senhor, Ele sempre nos conduz. Se você ler lá em 2 Coríntios 2,14, você vai entender o que eu estou falando. Boaz, ele tipifica a figura de Cristo, que nos enxergou e nos amou primeiro. Quando ele pergunta quem é Ruth, pode estar se referindo ao fato de como estrangeira,
ou ser escrava de alguém. Mas nessa conversa, o teu servo, ele conta como ela trabalhou durante o dia inteiro, sem descanso. No caso, só descansou só um pouquinho, né? Essa expressão filha minha, ela indica que Boaz ele não era tão jovem quanto parecia. Ele favorece Ruth e coloca Ruth debaixo da sua proteção, oferecendo alimento, segurança física. Pessoas fiéis e justas, elas nunca são desamparadas. Esse é os olhos de Deus para a vida daquele que é justo. Os olhos de Deus estão sobre a vida daquele que é justo para te recompensar em fidelidade e aliança. Da mesma maneira, o Senhor, ele favorece a nós nessa terra com júbilos de glória, como um pai que trata o filho que serve. Ruth, ela mostrou-se profundamente agradecida, comovida por aquele gesto de bondade, e se prostra diante do seu futuro resgatador, agradecendo o favor dispensado a ela. Esse favor cujo ela mesma se julgava indigna de receber, indigna dessa bênção. Mas Boaz, ele deixa claro que ela recebia aquela liberação pela sua fidelidade, pelo teu esforço e também pela dignidade. Não por qualquer recurso carnal, mundano, mas principalmente por romper com os seus valores pessoais e sociais e familiares, para juntar-se a um povo, para se juntar-se a um Deus. E que isso derramaria sobre ela uma grande bênção, a bênção do nosso Senhor Deus. Porque ela mesma se colocou debaixo dessa cobertura de Deus. E todo aquele que se coloca debaixo da proteção de Deus, o Todo-Poderoso, será cuidado. Será acumulado de bênçãos. Ainda que se julgue indigno, pois o resgatador, que é Cristo, ele avalia e recompensa todas as nações. Todas as nossas atitudes e ações também. As nossas atitudes e ações de amor e de paz. E o foco dessa palavra, que hoje eu quero falar sobre Boaz, né? Um homem íntegro. Íntegro em suas posições, íntegro em suas palavras. Atento, completamente atento às necessidades e ao caráter das pessoas. Ele possibilitou o resgate de Ruth, casando-se com ela após avaliar o seu caráter de mulher de Deus. Ele era o resgatador que tipifica o amor de Cristo pela igreja, e a sua mensagem de resgate é fé. Faz parte palavra-chave: respeito, resgate e amor. O desafio que ela tinha era tirar, na verdade, que ele tinha, era de tirar a humilhação e a vergonha e a assolação e a desonra da sua parentela. E as atitudes e realizações. Deu provisão de necessidade ao necessitado. Não desamparou a parentela,
Criou meios de sustento para os seus. Reconhecia os esforços e a fidelidade das pessoas. Proveu e não reteve o que era seu. Pagou o preço para ter o que queria. E tirou o opróbrio da tua família. Amém? Essa foi a leitura de hoje do livro de Ruth, capítulo 2. Obrigada a todas que ficaram até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, desafio cumprido e de compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe. Playlist do livro de Ruth, capítulo 2.